E aí a gente entra para um artigo, que é um artigo bem interessante, que foi construído com redes sociais. Por quê? O que ele sugere, né? Que a televisão, e obviamente ele não discute a televisão, porque ainda nem foi lançado, né? Mas é algo parecido, por isso que eu peguei esse artigo. Ele pega redes sociais, ele não fala que é o Pinterest, mas pela descrição que ele dá, eu imagino que seja, porque ele diz que é uma rede social que envolve moda, decoração e lifestyle. Eu imagino que possa ser o Pinterest, porque ele tem muito dessas coisas de moda e decoração, né? E eu não sei se tu já entrou lá, mas quando tu entra, tu tem, por exemplo, eu quero ver... Eu entrei muito quando a gente estava construindo a decoração aqui do escritório, porque eu queria pegar ideias, né, de decorações e tal. E também, volta e meia, eu quero alguma ideia de roupa. De, como compor... Por exemplo, eu vou dar uma palestra. Será que combina eu botar um blazer com um blusão por baixo? Eu lembrei dessa porque foi uma última pesquisa que eu fiz no Pinterest, porque eu queria botar um blusão embaixo de um blazer. E aí eu vi lá e tinha um monte de gente usando. Eu digo, vou usar também, não tô nem aí. Aí depois minha mãe mandou mensagem e disse, ficou horrorosa. Eu, não tem problema, eu tava quentinha. E tem outras pessoas usando, então dane-se quem achar ruim, eu tava bem. Mas é só um exemplo, né? Por isso que eu lembrei dele. E aí, o que acontece? Tu pode olhar as imagens, olhar as sugestões, mas tu também pode adquirir já. Então, tu olha lá, uma cadeira, uma mesa, né? E aí, tu já pode clicar ali e comprar e fazer a aquisição. A mesma coisa como uma roupa. Então, a discussão desse estudo é justamente em cima desse tipo de plataforma, que é o que vai se tornar a televisão, a DTV+, né? A interatividade, tu tá ali consumindo aquele conteúdo e automaticamente, ao consumir aquele conteúdo, tu pode fazer a aquisição daquilo que tu tá vendo que tu gostou. Então, já vai... Tu já tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tu tá utilizando o entretenimento e ele tá te despertando o desejo e tu tá adquirindo aquilo. Então, tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Além de ir criando vínculo, né? Porque a rede social e a DTV+, ela vai criando essa interatividade. E essa interatividade vai aumentando esse relacionamento, vai aumentando esse vínculo, vai aumentando essa... Nossa, eu adoro o Tony Ramos, que nessa novela ele faz tal coisa, e ele é um ator não sei o quê, que... Entendeu? Então, vai construindo esse vínculo afetivo. E na rede social a mesma coisa. É a Joana, sei lá, que é a blogueira que eu adoro seguir e que tá lá sugerindo. Então, quando nós olhamos para esse tipo de informação, o valor subjetivo daquele bem, ele se amplifica. Porque não é só o relógio, é o relógio que o Tony Ramos usa. É a cadeira que a minha blogueira preferida senta. Entende? Então, existe uma ampliação do valor subjetivo dado ao produto que amplifica a tendência de comprar. E aí, o que eles fizeram nesse estudo? O objetivo deles era avaliar se essa interatividade, o que faria com que as pessoas elas acabassem clicando no botão de compra, né? Quais são as variáveis dentro da plataforma que desencadeariam a aquisição do produto, né? A aquisição do bem. E aí eles conseguiram monitorar nada mais, nada menos do que 2,7 milhões de visitantes. Então, eles analisaram as visitas de 2,7 milhões de visitantes. É muita coisa, né? Assim... a gente consegue perceber que é um estudo bem robusto, não é um estudo que fez, eu consegui acompanhar 400 pessoas, não, 2,7 milhões, então é extremamente robusto o que o artigo nos evidencia aqui. E aí ele fez o acompanhamento desses acessos desses clientes, acompanhando o clique, tempo de tela, então as variáveis que eles pegaram, né, o tempo de tela, o filtro que as pessoas iam fazendo, eu filtrei decoração, eu filtrei isso, eu fiquei aquilo, o que tem ali em relação àqueles filtros, o valor percebido em relação àquela pessoa que está
apresentando aquele produto, então a confiança que foi sendo estabelecida, o número de páginas visitada, se estava ou não logado no sistema e, no final das contas, se comprou ou não, né? Então, esses foram todos os aspectos que eles foram acompanhando, monitorando para determinar qual desses fatores efetivamente fazia com que a pessoa tivesse uma maior propensão à compra. O resultado é o seguinte: quanto mais tempo a pessoa fica ali, quanto menor o número de páginas abertas. Então, todas as variáveis que eu vou dizer agora são variáveis que amplificaram a tendência da pessoa comprar, tá? E aí eu vou explicar cada uma delas. Eu ia primeiro falar todas, mas eu acho que vai ficar mais didático assim. Então, o resultado é, todas as variáveis que eu estou falando agora são variáveis que fizeram com que o usuário, ele efetivamente clicasse no botão comprar. Então, o tempo, quanto mais tempo ele fica dentro da plataforma, mais ele tem tendência de comprar. E aí, se a gente for olhar para a televisão, eu não sei como que tá hoje, mas quanto mais tempo, então, tu ficar na televisão, com essa televisão interativa, maior é o teu risco de fazer algum tipo de compra. Porque eu não sei se todo mundo consegue ter discernimento do impacto disso, mas tu imagina todo tempo algo aparecendo na tua tela, despertando desejo que tu nem sabia que tu tinha. Necessidades, entre aspas, que tu nem sabia que tinha. Então, tu tá lá cozinhando e tu tá olhando a Ana Maria Braga. Eles até mostram aqui no momento do vídeo a Ana Maria Braga em algum... Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Ó, minuto 1.6. Para a novela e, ao mesmo tempo, conhecer mais a atriz com apenas um clique. Saber como está o tempo e o transporte público do seu bairro. Um sinal que alcança a todos, em qualquer lugar, para o gosto e na medida de cada um. As especificações estão no decreto assinado hoje pelo presidente Lula. O presidente do Fórum do... Passou, peraí. Aqui, ó, vou voltar. Minuto 1.30... não, na verdade, 55 minutos. Segundos. E pesquisar sobre o jogador. Aprender a receita 1.2. enquanto encomenda os ingredientes. Aprender a receita enquanto encomenda os ingredientes. Então pensa só, tu tá lá na tua casa olhando televisão, tu não pensou que tu tava com fome, tu não pensou que tu queria determinada receita, mas aí aparece a Ana Maria Braga fazendo uma receita, e aí aparece um cardzinho assim, você quer fazer essa receita igual a Ana Maria Braga? Clique aqui que você adquire todos os ingredientes da sua casa. Tu não tava nem pensando naquilo, entendeu? E aí, se tu olhasse a receita e pensasse, nossa, eu queria isso. Nos moldes atuais, tu vai ter que ir no mercado, tu vai ter que fazer a compra, tu vai ter que voltar para casa, ou tu vai ter que entrar num aplicativo, tu vai ter que selecionar as coisas que tu precisa, buscar para daí comprar. Agora não. A Ana Maria tá mostrando a receita, tu clica ali, comprar os ingredientes da receita. E aí tu compra. Dá para perceber o nível de ampliação de desejo e fissura que isso vai ter? E aí, por que o tempo importa? Porque quanto mais tempo tu tá ali, maior é o estímulo. Ah, agora eu tô olhando um jogo de futebol, aí eu olho a chuteira, ou eu olho a Betsy lá na coisa. Agora eu tô olhando a Ana Maria, então eu vou comprar os ingredientes da receita. Agora eu tô olhando a novela, então eu quero o relógio do Tony Ramos. Agora eu tô olhando o noticiário, e no noticiário eles falaram, sei lá, do quanto luz é uma coisa que afeta o sono, então que tem uma luz lá, que é a que eu uso inclusive, que tu consegue reduzir a intensidade dela para melhorar a indução do sono. E aí tá lá a coisinha do sono. Então, a todo momento vai existir estímulos aos quais tu olha e diz, nossa, mas eu preciso muito disso. Nossa, mas eu preciso muito disso. Nossa, mas eu preciso muito disso. Vai ficar um negócio maluco. E quanto mais tempo tu fica, mais consumo de conteúdo tu tem, mais exposto tu está. E mais tu vai despertar desejo que tu nem sabia que tinha. Necessidades que nem são verdadeiras, mas que o contexto, como eu estava explicando no início, o momento histórico, a exposição aos estímulos fazem com que aquilo se torne, entre aspas, necessário.
Então, esse estudo, ele comprova isso muito fortemente. Quanto mais tempo, mais estímulo, mais consumo. Quanto menor o número de páginas abertas, maior o consumo. Por quê? Porque quando tem um monte de página aberta, a suposição é que as pessoas estão só pesquisando. Então, ela está usando mais o seu córtex pré-frontal, né? Ela está usando mais o sistema 2, ela está pesquisando, ela está envolvida com aquilo ali. Então, ela está ainda num momento de busca, de penso. E aí, então, muitas páginas abertas significa que ela está pensando. Poucas páginas abertas significa que ela já está mais focada na direção da compra. E aí, isso faz com que aumente a compra. Filtros, eles falam, por exemplo, filtro de preço é uma coisa que aumenta a compra, assim como de avaliação. E o login, tu estar logado, que daí já tem todos os teus cadastros prontos ali, que com certeza vão fazer isso na televisão. Deixa teu cartão de crédito já pré-aprovado aqui, não deixe, pelo amor de Deus. E não deixe em nenhum site, tipo Amazon, compre com um clique. Não, nunca salve o seu cartão de crédito. Tudo isso faz com que aumente a compra, né? E aí, em resumo, então as avaliações, quanto maior o nível de confiança, quanto maior a facilidade na busca ali com os filtros e quanto mais envolvente é a experiência do usuário dentro do aplicativo, mais ele vai comprar. E olha o quanto envolvente essa televisão vai ser, né? E aí a gente entra nesse outro tópico, envolvimento personalizado. Essa personalização... Sempre que existe uma personalização, tu te sente mais bem acolhido, entre aspas, sabe? Por exemplo, se eu sei aonde tu mora, se eu sei onde quais são os teus horários, se eu sei quais são as tuas principais necessidades, eu chego pra ti e digo assim, ô João, eu sei que tu tá precisando disso, tá aqui a tua solução. João, tu que faz aniversário no mês de agosto, tal coisa. Tipo assim, quando tem uma personalização, é como se tu te sentisse valorizado. É quando tu te sentisse lembrado. É como se aquilo fosse mais significativo para ti. E aí, sempre que existe uma personalização, e aí tem um outro estudo que eu vou deixar aqui na descrição também, aumenta a satisfação do consumo. Se aumenta a satisfação do consumo, eu vou querer comprar mais, porque aquilo me fez bem. Então, a personalização, essa especificidade para cada pessoa, isso também vai fazer com que aumente o consumo. E aí, depois de tudo isso, você pode estar pensando assim, nossa, então a Jéssica é contra a evolução das coisas. Não é que eu seja contra a evolução das coisas, mas eu sei os riscos eminentes que isso vão gerar. E eu acho que o meu papel aqui é te despertar não só para quando esse tipo de televisão surgir, mas por o que a gente já tem hoje de estímulos que por vezes fazem com que você vá consumindo assim, desenfreadamente e nem perceba que na realidade tu tá caindo em grandes armadilhas. E são armadilhas cada vez mais perigosas, justamente porque elas envolvem essa intensidade emocional, essa afetividade, esse vínculo, essa personalização. Então tu olha e diz assim, nossa, eles estão falando comigo. E esse eles estão falando comigo faz com que tu... Faz sentido. Então eu sei o risco, eu sei o perigo que tudo isso gera. É por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Não é que eu seja contra as evoluções, mas é que eu entendo também o risco que isso vai trazer. E se nós não estivermos despertos para isso, nós ficamos muito mais suscetíveis a esse tipo de manipulação. E se tu tá aqui no podcast, tu não pode ser essa pessoa que está suscetível a esse tipo de manipulação. E aí tu vai te perguntar assim, tá, Jéssica, eu não consigo fazer com que essas coisas não existam. Como que eu me protejo um pouco desses estímulos todos? E aí é óbvio, né, que a gente poderia passar aqui um episódio inteiro falando de várias intervenções a serem desenvolvidas, mas eu vou falar 5 regras práticas de forma bem resumida, que eu acho que já te dá uma direção, inclusive, para começar hoje. Primeiro, sempre que você não pensou em comprar determinada coisa e que você vê uma proposta de algo e que você tem um ímpeto de comprar, adia essa compra. Porque tu não tinha nem pensado naquilo. Então aquilo não é uma coisa que efetivamente esteja te fazendo falta. O que efetivamente está te fazendo falta? A minha pasta de dente em casa está fazendo falta. Hoje eu fui escovar os dentes e está terminando. Então eu sei que eu preciso comprar uma pasta de dente.
Então, eu já pensei que eu preciso ter esta compra. Então, essa compra, ela efetivamente é necessária. Não é uma coisa que eu passei na farmácia e disse, promoção, pasta de dente, vou comprar. Não, tá faltando pasta de dente lá em casa, eu preciso comprar. Então, sempre que tu tiveres o ímpeto de comprar algo que tu não tinha pensado e percebido a falta daquilo, significa que aquilo não tá te fazendo falta. Então, adia essa compra, porque pode ser que tu esteja só caindo numa armadilha. Ter sempre um valor limite para as compras. Então, quando tu pensou na compra, tu sempre estabelecia. Eu tô dando exemplo da pasta de dente, que é meio simplório demais, né? Nem sei quanto custa uma pasta de dente, uns R$8, uns R$6, não sei. Depende muito da pasta de dente que tu vai comprar, né? Tem umas de 20, tem umas de 3. É muito... A elasticidade do preço é muito grande, como se diria na economia tradicional. Mas tem sempre um valor limite, né? O meu valor limite da pasta de dente é R$10. Então, se eu encontrar uma no mercado por 20, não vou aceitar. Listar as compras que tu precisa, então preciso pasta de dente, e se for algo, por isso que eu disse que era um valor irrisório, que não era tão interessante o exemplo, mas digamos que eu tenha a necessidade de alguma outra coisa que tenha um valor agregado maior, sei lá, preciso trocar o telefone. Por que eu preciso trocar o telefone? Escreve do lado o motivo pelo qual tu quer fazer aquela aquisição. E sempre que tu tiver o ímpeto de comprar algo, te pergunta, por que eu quero isso? Por que isso é importante? Porque isso dá uma freada nessa impulsividade. 4. Que diferença isso vai fazer na minha vida? Eu já dei exemplo aqui da geladeira, né? É uma geladeira que coloca gelo na porta. Que diferença isso vai fazer na minha vida? É só botar o gelo dentro da caixinha e botar gelar. Eu vou ter gelo igual. Que diferença tem na minha vida eu ter uma geladeira que faz gelo na porta? Não vai mudar a minha vida. Então, respira e não pira. Se não é o momento, não é o momento. E a última, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é uma das perguntas e reflexões mais importantes quando se fala de consumo e tomada de decisão é: essa decisão me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Então, eu tive aquele ímpeto de olhar o relógio do Tony Ramos e dizer, nossa, eu preciso muito desse relógio. Tá, mas comprar esse relógio me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Eu quero uma vida que eu não tenha tantas preocupações financeiras, que eu tenha uma organização, que eu consiga dormir no travesseiro sem me preocupar com o boleto que eu preciso pagar, que eu dê uma estrutura boa para minha família. Então, comprar esse relógio não faz o menor sentido, porque ele não cabe dentro do meu orçamento, vai me gerar uma preocupação que não faz sentido por um desejo que não vai mudar minha vida. Então, essas reflexões, elas vão fazendo com que a gente saia do piloto automático. E esse é o nosso grande esforço, entendendo que nós não estaremos todos os dias em prontidão para decisão. Então, quando tu tá meio abalado, simplesmente não assiste esse tipo de coisa, não acesse esse tipo de conteúdo que vai te despertar desejo. E outra coisa é ir protegendo o teu ambiente, né? Criando atritos em relação ao consumo. Porque quanto menos atrito, e esse tipo de televisão e esse tipo de interação ganha muito nisso, baixo atrito, facilita a tua compra. E ao facilitar a tua compra, tu compra mais no sistema 1 e menos no sistema 2, que é aquele analítico, reflexivo. Então, a gente tem que ter muito discernimento em relação a isso e pensar, entendendo que sim, esse tipo de evolução é interessante, né? A nossa vida fica cada vez mais dinâmica, mais interativa, mais personalizada, mas também ela traz um risco adicional e que nós precisamos estar atentos a esses riscos adicionais que hoje nós já estamos expostos e que ao longo do tempo, ao longo da evolução histórica, ao que nós estamos vendo, isso vai ficar cada vez mais perigoso. Nós não estamos preparados para tantos estímulos do ponto de vista evolutivo. Então, se nós não tivermos esta preocupação, se nós não tivermos este olhar, nós vamos estar nos colocando em risco.